Fala comigo. Mais Boa um tarde. episódio. Número Qual é o episódio 45. número 43. Oi, Convidada super especial hoje. Aí. Galera, hoje temos... Nossa, tô feliz pra caramba de conseguir dar a oportunidade, né, e dar a palavra para... Nath, me corrija se eu estiver errado, mas foi a primeira Miss Bikini brasileira que a gente teve. Primeiro vencedora de Olímpia total. Obviamente só tem Caramba. mulher até agora, mas eu fui a primeira brasileira a ganhar o Olímpia. De todas as categorias. De todas as categorias. Foi. Caramba. Antes até da Juliana. É mais top que eu imaginava. Eu? Então é thanks. isso. Em que ano que foi isso? Foi em 2012. Foi 2012, antes até de ter biquíni no Brasil. E foi até um processo longo e árduo para eu poder conseguir pegar o meu Pro Card, porque naquela época eu ainda não era cidadã americana. E aí tem toda a burocracia, né? E eu queria evitar ir pela Federação Brasileira, que nem o Diabo da Cruz, por motivos óbvios, que eu sei o que aconteceu depois, em seguida, com a Angélica, que foi um horror para ela poder conseguir, Angélica Teixeira, para ela poder conseguir o Pro Card dela. Então, eu consegui fazer isso aqui pela Federação Americana. É engraçado que você falou bem pouco, né? Mas hoje em dia a gente tem esse comentário entre nós e essa concepção de que hoje em dia o Procard já não é o mesmo mérito que era antigamente, sabe? Principalmente para a gente que vem do Brasil, né? Porque hoje em dia, tipo assim, a gente tem campeonato que dá Procard pro primeiro, pro segundo lugar, tem campeonato que dá 12 Procard por categoria em um campeonato só, enfim, hoje em dia tá muito mais fácil. Uhum. Mas ainda assim, se você quiser contar um pouco da sua história desde o início, quando que você começou, o que te levou a começar, se você estava no Brasil, por que você foi para fora, tudo isso aí vai ser interessante. Tá, eu comecei a competir, tipo assim, voltar às minhas origens. Eu sou de Fortaleza, nasci em São Paulo, morei minha vida toda em Fortaleza, e eu sempre gostei de treinar. Minha mãe detestava, então eu tinha que salvar minha mesada por 2 meses para poder pagar um mês de academia. Na época ainda, que eu sou velha, tá? Na época ainda que não tinha nem cartão de débito para fazer aquele charge todo mês. Você tinha que ir lá, dava carimbinho no seu papelzinho, aí você pagava cash no cheque. Então eu ia um mês sim, um mês não. Aí foi assim que eu comecei a treinar. Aí fiz intercâmbio, entrei em direito, fiz direito quando voltei do intercâmbio. Aí, na metade do meu curso de direito, eu falei, gente, isso aqui não é para mim, não. Comecei a fazer internship, como gente, eu não sou metida, eu já estou morando fora faz tempo, então não sou metida, eu prometo. E aí eu comecei a fazer estágio na corte, na Prefeitura? Não, onde o juiz mora. No tribunal. Tribunal. Aí eu falei, gente, isso aqui não é para mim, não. Aí foi quando eu decidi mudar para os Estados Unidos, mudei para os Estados Unidos. Eu sempre gostei de treinar, mas eu mudei para os Estados Unidos mais para sair daquele ciclo que eu via, principalmente na área que eu era de Fortaleza, que é bem repetitivo, sabe? Ir atrás de marido rico, essas coisas assim. Que não era muito meu perfil. Então, eu peguei assim, vou vazar, eu vou fazer alguma coisa por mim mesma, né? Aí vim para os Estados Unidos, comecei a trabalhei limpando restaurante, trabalhei limpando restaurante de madrugada, ralei aqui até, trabalhei com limpeza, trabalhei com o que precisava, com o que desse para eu fazer e ganhar dinheiro, porque eu cheguei aqui com $350. Comia do dollar menu, daquele menu que tem no Wendy's. No Wendy's, que é como se fosse mais ou menos um McDonald's, e por meses, porque era a única coisa que eu conseguia pagar. A única coisa que eu tinha dinheiro. E você morava onde, Nath? Isso foi em Fort Lauderdale, na Flórida. Aí eu arrumei um trabalho melhor, comecei a ser bartender. Aí eu peguei assim, gente, eu preciso de uma coisa assim para me dar um motivo para acordar todo dia. Eu falei assim, aí uma pessoa que trabalhava na academia que eu treinava falou assim, Natália, tu devia fazer competição. Eu falei, não, porque na minha cabeça a imagem que eu tinha de competição é aquela, assim, bodybuilding feminino.
Aí eu falei assim, eu tenho o maior respeito, eu sei que é trabalho, mas não é minha praia, tá? Respeito, eu sei que é trabalhoso, mas não era muito minha praia. Eu falei assim, não. Aí ela falou, não, tem essa categoria nova chamada biquíni. Isso foi em 2009, tá? Eu fui uma das primeiras Bikini Pros. Aí ela pegou e disse, tem essa categoria nova, e eu tenho uma amiga, uma amiga que ela é coach de biquíni. Você não quer ir lá conversar com ela? Eu falei assim, E eu, até olhando para as fotos do biquíni naquela época, não era uma coisa que eu olhava e falava assim, eu quero, esse é o corpo que eu quero. Para mim era mais o objetivo, sabe? Aquele challenge, aquele desafio de conseguir puxar os meus limites. Aí foi aí que eu decidi competir, isso foi mais ou menos o quê? Abril, junho. Primeira competição foi em setembro, outubro. E meu primeiro pro show foi em fevereiro do ano seguinte, que foi o Europa. Então eu ganhei minha primeira competição, ganhei o overall. Aí ganhei as minhas 3 ou 4 primeiras competições profissionais, qualifiquei para o Olímpia em 2010, que foi o primeiro Olímpia que teve. Tinha Nationals no tempo? Como que funcionava para você virar pro? Tinha Nationals, mas eu não podia competir no Nationals, porque eu não era cidadã brasileira. Ou não era cidadã americana. Eu compartilhei a tela aqui, Natália, para mostrar para o pessoal a sua foto de palco. Você estava falando aí do biquíni, falando da sua classificação, então a galera que não conhecia a Natália ainda, vocês estão vendo aí, é a foto de palco da Natália de 10 anos atrás aqui, segundo a legenda. 10 anos, agora já está quase, vai fazer 11, né? Porque estamos em 2023, Caramba. Esse foi o ano que eu ganhei. Aí era Olímpia. Já era musculoso. As poses eram diferentes, né? A gente que criou aquela primeira leva de biquíni, eles falavam assim pra gente, vai no palco e faz qualquer coisa. Frente e costas e te vira nos 30. E então, muitas das poses que acontecem hoje é uma evolução do que a gente criou no começo. Porque no começo, ninguém falava pra gente qual era exatamente o biquíni que era pra gente usar, só fala... Se você ver foto do começo do biquíni, você vai ver gente com biquíni de lacinho do lado. O legal dessa foto não é só a foto em si, né? Mas a legenda que eu estava lendo ali. Eu estava esperando ela terminar de falar para fazer esse comentário que ela falou no começo do podcast, né? Que a galera tá vivendo uma vidinha muito de glamour, glamourizando o esporte e vivendo um estrelismo onde as pessoas esperam muito contrapartida para começar a fazer alguma coisa, né? E na legenda a Natália está falando aí que ela trabalhava em 3 empregos diferentes enquanto estava se preparando para a maior competição de fisiculturismo do planeta. Então, só para você estar lá, já era um pau da porra, como a gente diz aqui. Sim. Então, você está lá com pessoas que são extremamente boas, extremamente qualificadas. Melhor do mundo. E ainda assim, sem estrelismo, né, Natália? Conta pra gente como é que foi aí essa preparação para o Olímpia e o que você acha dessa geração que está um pouco mal acostumada. Quanto tempo que a gente tem? Assim, vontade. Por exemplo, quando eu estava competindo, não tinha ainda muito dinheiro envolvido no esporte. E eu acho que, tipo assim, o que pagava minhas contas era os meus trabalho mesmo, tá entendendo? Eu tinha patrocínio, mas eu não queria ficar dependente de patrocínio, porque aqui, patrocinador, não sei se vocês têm patrocinador, eu fiz a decisão executiva pessoal de não ter afiliação nenhuma. A única que eu tenho é a Better Bodies, que é uma marca de roupa que eu já estou com eles. O Neto tem também, né? Tem 12 anos já que eu já estou com eles, mas, assim, de companhia de suplementação alimentar, nada. Porque, assim, é um business, tá entendendo? Então, no momento que você para de se chega uma pessoa que é the hottest thing, que é a próxima melhor, que não demora muito. A próxima do momento você é esquecido e acabou. E aí você está naquela dependência daquele patrocínio, aí eles ligam para você hoje e falam assim, tchau, tá? E aí acontece o quê? Como é que você paga as contas? É verdade. E fica nessa dependência financeira, e é uma coisa que eu nunca queria ter. Então, eu tinha patrocínio, mas eu também estava sendo personal trainer, eu estava bartending.
que eu não sei como é que é bartending? Garçonete? É como se fosse garçonete, mas você serve os drinks de dentro do bar. Sim. Então, e eu trabalhava, gente, quatro vezes por semana, até de madrugada. Tinha dia que eu chegava às 5 horas da manhã em casa e acordava, tipo, 9h30, 9 horas, às vezes 8h30, para poder fazer cardio na minha preparação para a Olímpia. Ia lá, treinava, fazia minhas 2, 3 horas de cardio, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas depois a gente conversa. E ia lá, treinava meus clientes, voltava para trabalhar no bar 4 vezes por semana. Eu estava trabalhando no bar uns 3 ou 4 dias antes de eu ganhar o Olímpia. Caramba. Caramba. Porque era o jeito que eu pagava minhas contas, tá entendendo? Então tipo assim, eu tinha uma visão muito vívida das minhas prioridades. E como eu mudei para os Estados Unidos sem família, sem dinheiro, sem nada, se eu não tivesse dinheiro para pagar meu aluguel, se eu não tivesse dinheiro para pagar minhas contas, a Natália ia morar debaixo da ponte. Não tinha ninguém para me suportar, para me manter. Então, eu tinha... E a coach que eu tinha naquela época queria que eu fizesse 50 shows. Eu falei, gata, não vai rolar. Não, 50 é exagerando, mas ela queria que eu fizesse assim, um show, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Eu falava, gente, não tem condições. Porque vai me tirar do que paga minhas contas, tá entendendo? Então, eu sempre... Tipo, como que você chegou nos Estados Unidos, assim, o primeiro visto que você teve? O que você fez para entrar lá e ficar? Eu cheguei aqui com um visto de turista e eu apliquei para poder ter um sponsor, um patrocinador, para poder mudar o meu visto, para poder ficar com visto de trabalho. Aí foi assim que tudo transformou, sabe? Mas também não foi fácil, tem um monte de burocracia, tem um monte de encheção de saco, tá entendendo? Mas hoje você já tem green card, né? Hoje você já é cidadã. Não, eu sou cidadã. Green card e cidadania são duas coisas diferentes. Você tem que ter o green card você tem que ter o green card por um período de tempo. 5 anos e para depois pegar a cidadania. 4 anos, 4 ou 5 anos você tem que ter o green card, dependendo de como você pegou o seu green card, e depois aí você pode aplicar para a cidadania. Mas hoje eu sou cidadã americana, já meus filhos, meu marido. E outra coisa que eu fiz também, que foi assim que eu comecei a ver muita coisa do estrelismo, que a gente vai voltar a isso, eu morei na Irlanda do Norte durante 5 anos, porque meu marido, eu conheci meu marido na Flórida, e eu ganhei o Olímpia em setembro de 2012 e eu mudei para a Europa em maio de 2013. Foi por isso que você parou de competir, por conta da mudança? Não, eu parei de competir porque eu sempre tive aqui a visão. Eu tinha uma visão muito vívida de que no momento que eu parasse de ter paixão pelo esporte e principalmente quando eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi muitos comportamentos que eu não necessariamente concordava. Tipo assim, todo mundo pegando todo mundo, a falta de loyalty. Falta de lealdade. Isso, a falta de lealdade. Tipo assim, ninguém está preocupada com você. A pessoa se preocupa com você quando você está servindo eles. Quando você para de servir eles, você não é ninguém. Então, o seu valor está muito ligado à sua aparência física. Óbvio, é o esporte. Mas eu, especialmente como mulher, tinha muito desrespeito, até do jeito de falar, sabe? Oh, biquíni, oh... Tá entendendo? Que eu não tinha paciência. Tá falando de 11 anos atrás também, né, Natália? Hoje em dia, talvez a galera não tenha noção real disso daí, porque o esporte já se popularizou muito, já é um negócio que hoje em dia tem um status diferente, mas na sua época era outra coisa. Por 10 anos atrás... E outra coisa, e tipo assim, isso é uma coisa que me frustra, porque tipo assim, e eu vou te falar que ainda existe um pouco disso, não tanto como antes, mas tem aquela impressão que uma competidora de biquíni é muito bimbo. Eu não sei como fazer a tradução simultânea disso, mas é como se fosse assim, ok, tá entendendo? Aquele, sabe? Que não é uma pessoa
inteligente, que pode ser empreendedora, que pode criar o seu próprio business, que pode ir para frente. É o estereótipo da mulher limitada, né? Daquela mulher dependente. Exatamente. Então, a gente meio que fala sobre isso, porque assim, eu não sei se você ainda acompanha ativamente as competições hoje em dia, mas às vezes fica a impressão pra gente que assim, cada ano eles escolhem quem que vai ser a campeã independente dos critérios, sabe? Parece que eles adaptam ali a escolha que eles querem no momento, e parece que acaba ficando muito pela imagem de que quem eles querem que represente naquele momento. Talvez não tanto quanto seria de fato que os critérios pedem, sabe? E eu não sei se você acompanha, se você concorda com isso, se você ainda acompanha as competições hoje em dia, mas meio que parece, até certo ponto, que funciona dessa maneira. E que é mais pela imagem em si do que o atleta ali no palco naquele momento ainda, até certo ponto. É porque, tipo assim, você está falando de um esporte que é muito... não é um esporte objetivo, é um esporte muito subjetivo. Então, uma pessoa gosta de loira, outra gosta de morena, como é que você vai brigar? Uma é melhor que a outra? Não. São diferentes. Ainda mais na biquíni, que parece que as meninas ali do top 5 é uma... Tudo igual. Eu ia falar isso. É tipo assim, você olha pro físico das meninas e você fala, quem é melhor? Tipo, todas são tops. Tipo, todas estão de azul ainda. Tipo assim, para botar aqui, para continuar no que o Marcelo estava falando, para voltar no que eu estava falando, que vai ligar os dois. Então, você volta 10 anos atrás. Eu, pessoalmente, como uma mulher latina brasileira, porque eu já tive um louco, que ainda é presente do esporte, virar para mim e falar assim, eu achava que você ia estar andando toda peladinha por aqui, porque é assim que brasileira se comporta, né? Falou, a vontade de sentar a mão na cara da pessoa, eu tá na cadeia, né? Mas vontade não faltou. Então, esse tipo de comentário, então, eu trabalhei com muita seriedade para fazer com que o esporte fosse respeitado e que as competidoras fossem respeitadas. Então, me incomoda profundamente quando eu vou na internet e vejo um monte de profissional, seja de biquíni, seja de wellness, seja do que for que seja, com a câmera quase dentro da vagina dela. Me poupe, né? Tipo assim, eu acho que isso não precisa ser o esporte. Se a única coisa que você está trazendo bunda e peito, você vai continuar sendo ciclicamente sendo vista como bunda e peito. Então, se você quer respeito, você tem que começar se respeitando. Então, essa é a minha opinião, especialmente porque no começo teve muito trabalho, eu tive muito comentário que foi feito para mim, como uma mulher brasileira, do comportamento. Então, foi muito trabalho no chão para poder tirar aquela imagem e revertir para poder ir lá hoje e ver a mesma coisa e o estrelismo. Gente, eu viajei já com pessoas, vamos ficar sem os nomes, que era assim, dentro do carro, ela falava assim, cadê os paparazzis para tirar foto da gente? De paparazzi. Ai, dá licença. É muito vazio, né, velho? Não, e tipo assim, a gente numa trade show, tipo um Arnold, num país bem menor que o nosso, que eu já fiz seminários de tipo 30, 35 países, e a gente estava em um país, e esse trade show que a gente estava era bem pequeno, então o banheiro era aqui, não, a gente estava aqui, o banheiro era o quê? Sei lá, 100 metros. Nem isso. Ela fala, eu preciso de segurança. Ela ou ele, preciso de segurança, onde é que está a segurança? Eu falei, ô pessoa, é bem ali. Vai. Não, as pessoas vão me incomodar. As pessoas que estão pagando suas contas? As pessoas que estão dando valor para o seu trabalho? Gente, vai até lá, fala com as pessoas, porque esse comportamento no seu caminho para cima, você tem que se lembrar que as pessoas que você vê no caminho para cima, você vê no caminho para baixo também. Então, dependendo de como você tratou essas pessoas no caminho para cima, você vai ver elas tudinho no caminho para baixo. Então, esses comportamentos assim me dá um abuso. Velho, eu tô gostando tanto do que você tá falando que é uma pena que você não tá mais no esporte. Porque precisa de gente assim, sabe? A gente precisa de gente assim, cara. Eu ia comentar porque o esporte, e isso acontece com qualquer esporte, não é só com o nosso, o esporte movimenta dinheiro,
E quando a gente está falando de dinheiro, não tem como a gente não envolver política também na parada. Então, é óbvio que a escolha de alguns atletas vai ser influenciada por essas decisões, os atletas que fazem movimentar mais dinheiro, os atletas que trazem mais destaque, os atletas que representam melhor, e aí entendam melhor como o que a federação, né, o que eles querem que seja a imagem do esporte, não necessariamente é o melhor para o esporte. E a gente precisaria de mais mulheres como você, Natália, porque infelizmente a gente vê, pelo menos nós aqui conseguimos ver, que existe uma divisão muito clara, né, das pessoas que estão nessa pela política, pelo hype, pelos paparazzis, e as pessoas Luan, que estão nessa você pelo quer dar esporte. risada? Você quer dar risada? Já você tô quer dar dando. risada? Eu fui falar de política. Vamos falar da política brasileira? Porque eu posso chutar o pau da barraca aqui, porque não pago minhas contas. Eu fui a primeira brasileira a ganhar o Olímpia. Tu sabe quantas vezes eu tive contato algum, sequer, com a Federação Brasileira me convidando para fazer alguma coisa? Eu fiz seminário já em mais de 30 países. Eu já fiz seminário até na Sibéria, na Rússia, Austrália, Dinamarca, Finlândia, Itália, Espanha, Portugal. Eu posso passar o dia inteiro aqui falando. A Federação Brasileira nunca entrou em contato comigo uma vez sequer para pedir uma participação minha em absolutamente nada. Sendo a primeira campeã brasileira do Olímpia. Nossa. Tem gente na Rússia que um dono trilionário de academia indo pessoalmente me buscar no aeroporto e me levar para fazer tour no mundo inteiro. No mundo inteiro, não, no lugar lá que eles moram, na Sibéria. A Federação Brasileira, eu não sei nem quem é o presidente. Eu fui para o Arnold Classic Brasil uma vez. Ninguém da organização veio nem falar comigo. Qual ano que foi? Isso no nosso país eu não lembro. O tão que eu fui no Arnold vergonhoso, Classic, não lembro. Aqui você só passa a ter valor quando você gera pelo menos o dobro de valor para quem tem interesse. Sim. E quando você sai daqui, é muito mais fácil de você perceber o quanto que outras culturas valorizam o fato da pessoa ser atleta, né? O quanto que essa imagem de ser atleta é importante, o quanto isso comunica para os jovens, para as outras pessoas, que é algo positivo, que isso só tem lado bom. E aqui, o bodybuilding só começou a crescer quando começaram a enxergar no bodybuilding uma forma de fazer dinheiro, uma forma de vender coisas ilícitas, uma forma de chegar numa população, né, que consome muita coisa, que consome muito. Então, isso é lamentável e é muito bom que você coloque isso para todo mundo, né, ouvir, porque Eles quem está não começando a... Eu tô cagando e andando. Ninguém paga minhas contas, nunca me fizeram. Eu não tenho ligação nenhuma, nenhum emotional attachment, sei lá como é que fala. Nenhum emotional attachment to nada. Cagando e andando. Ô, Nath, É a verdade. inclusive marcas de suplemento, nenhuma chegou a te procurar para fazer uma aparição em canal Brasileira? deles? Brasileira? Nenhuma. Nunca. Pois é. Nunca. Nunca fazia seminário com blogueira que não sabia nem o que estava escrevendo, tudo analfabeta. Aí, ela é literalmente o Correia, a versão masculina da Natália, né? Que foi quem fez, é o único que fez no Brasil. E hoje ele tá mais na mídia, né? Só que ele foi quem fez, o mesmo que você teve cara e coragem de sair para os Estados Unidos sem apoio, simplesmente por amor ao esporte, sabe? E fazer pelo esporte em si. Hoje em dia a gente vê que ele tá trilhando outro caminho, né? Enfim, não vê o caso, mas assim, demorou para ele ser valorizado. Demorou para ele muito, ser valorizado. Mas assim, o que vocês fizeram é algo que ninguém mais vai fazer, né? Que é chegar onde chegaram sem mídia, sem investimento de marca, só por amor ali ao esporte. É isso que a gente mais gosta, né? Hoje em dia a gente vê que a gente está conversando aqui, né? Você vai pegar um blogueiro que nem treina e ele vai ter mais patrocínio de marca de suplementação e etc. do que um atleta de ponta, entendeu? Porque tem mais seguidor, enfim. E eu, tipo assim, eu tive patrocínio de marcas americanas, tá? E voltando ao ser muito clear, muito
sabendo exatamente onde eu queria ir, o que eu queria... ter uma visão de onde eu queria, para onde eu queria ir, o que eu queria tirar do esporte e dar para o esporte. Eu trabalhei com a marca durante muito tempo e eu comecei a ver uma mudança um pouquinho, de começar a assim, trazer um monte de atleta, tô fazendo aqui os dedinhos assim, atleta, que era assim, botando o pote de proteína no meio das pernas, falando assim, assim que eu ganho os meus músculos. Eu faço vídeo e foto de treino 50 horas seguidas, se você quiser, não tem problema. Mas isso para mim é onde para. Eu tô falando que eu não faço foto sexy? Faço. Mas eu acho que, para mim, pessoalmente, tem um limite. Se a pessoa, o povo no Instagram está vendo mais que meu marido vem em casa, a gente está com problema. O seu marido é daí também? Dos Estados Unidos? Não, meu marido é irlandês, ele era jogador profissional E isso é outra coisa também, adicionar aqui. Meu marido, ele jogou rugby profissionalmente durante 15 anos. Ele jogou para a Irlanda, ele jogou pelo que é chamado Barbarians, que é como se fosse um dos maiores All-Star Teams do mundo, tá? E eu vi, tipo assim, um monte de colega dele, de time, que eram amigos nossos, conheceu Prince Charles, conhecia Prince William, Prince Harry, tá entendendo? Então, ser convidado para o Buckingham Palace. Então, eu vi um comportamento dessas pessoas que, tipo assim, vinham na minha casa e falavam assim, ei, Natália, eu soube que sua mãe veio aqui, ela tá bem? Estrelismo zero. Aí eu ia para o espaço do bodybuilding, aí tinha gente porque tinha 10 mil pessoas que conhecia ele ou ela, se achando a última Coca-Cola do deserto, e falar, pelo amor de Deus. Natália, então, a que você atribui, o que você acha que causa essa distorção de comportamento dos atletas no fisiculturismo? Porque o rugby, por exemplo, é um esporte que é muito mais popular, talvez não agora, mas durante muito tempo é um esporte que foi muito agora mais popular. Não, agora é mais popular ainda. Porque foi recentemente que virou profissional. O rugby é um esporte que virou profissional desde 1980, que é um dos esportes mais novos no espaço, e é o segundo ou terceiro maior evento esportivo, é o rugby, a Copa de Rugby. Então, o que você acha que dá na cabeça do fisiculturista para que seja tão diferente assim o nosso mundo dos outros esportes? Porque eu também venho o meu background é de outro esporte, eu era artista marcial, era lutador de jiu-jitsu, de judô, e eu percebo essa diferença também, de comportamento das pessoas, de como chegar e como sair dos lugares. E parece que no fisiculturismo é tudo ao contrário, sabe? Parece que tudo que deveria estar certo está errado e o que deveria ser feito de errado do nosso esporte é considerado certo. A que você atribui esse comportamento? Eu acho que a natureza do esporte é um esporte de verdade, assim? Egoísta. Não é egoísta, seria vazio, na verdade. Superficial. Sim. Superficial no sentido de você estar só sendo julgado pela sua aparência física, ponto. Não tem nada além. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando o que é. Você está sendo julgado, você não está sendo julgado em performance, você não está sendo julgado em pontos objetivos, tá entendendo? E muito do fisiculturismo vem de uma fanbase, de atrair as massas. Tipo assim, você tem um jogador de futebol, você tem um jogador o exemplo, o Neymar, na França, quando chegou na França, todo mundo detestava ele. Mas ele estava lá marcando gol e ganhando dinheiro. Ok, tá entendendo? Mas no fisiculturismo, vem principalmente do fanbase. Então, quanto mais você tem gente falando que você é linda e maravilhosa, que se você é a melhor coisa, a última Coca-Cola do deserto, se você não tem o discernimento para saber quem você é e você deixa aquilo entrar em você, não tem quem segure. Essa é a minha opinião. Não, mas é verdade, a gente vê hoje, tipo assim, as guerras em rede social assim que acontece,
Se alguém Ai, falar não tenho com um paciência. atleta assim, eu faço uma simples comparação. É o mundo mandando mensagem de ameaça de morte, o caramba, Ai, dá sabe? licença. É. E, tipo assim, se você não tem inteligência emocional para lidar com criticismo, criticismo é assim que se fala? As críticas. Com críticas, criticismo, Deus, não sou analfabeta, eu prometo. Com críticas sobre a sua aparência. Quando o seu trabalho está sendo julgado na sua aparência, você está no lugar errado. O fundamento do esporte é ser julgado. É isso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas porque, para mim, parece um paradoxo muito grande, pô. O nosso esporte é o esporte que mais exige do atleta a nível de comprometimento, de profissionalismo, né? Se você quer ter bons resultados nesse esporte, você precisa abrir mão de muito mais do que qualquer outro atleta de qualquer outra modalidade. Isso é um fato. Só que parece que para as outras modalidades isso constrói caráter, faz com que as pessoas sejam mais humildes, com que elas enxerguem as coisas de outra forma. E no nosso esporte isso parece que tem um efeito contrário. Parece que as pessoas, por fazerem alguma coisa, elas querem um tapinha nas costas, elas querem ouvir de todo mundo o quanto que elas são importantes, o quanto que elas são diferentes, o quanto que elas... E isso cria, né, esse ambiente paradoxal. Pô, era um esporte que era para você fazer por amor, porque você realmente tem essa capacidade de se dedicar, de se entregar ali ao que você quer fazer, e ninguém mais está fazendo por isso, ou poucas pessoas estão fazendo por isso. Agora as pessoas estão fazendo pelos tapinhas nas costas, pelo hype, pela fama, pela vaidade, e aí constrói essa atmosfera onde ninguém aguenta nenhuma crítica positiva mais é encarada de forma positiva, né? Tipo assim, tá parecendo que eu detesto o esporte. Eu não detesto o esporte, eu sou muito grata por tudo que o esporte me ofereceu, não só no nível profissional das oportunidades que abriu de eu poder falar com o mundo, tá entendendo? De ter gente me levando para o mundo inteiro para poder ouvir o que eu tenho para dizer, sabe? É uma coisa que eu nunca vou não ser grata. Sim. Abriu muitas portas, ainda abre muitas portas para mim, então eu sou muito grata pela oportunidade. Mas, numa forma objetiva, e numa forma mais subjetiva do que eu sou grata, de conseguir ver o esporte de uma forma que me fez crescer como pessoa. Tá entendendo? Tipo assim, eu não posso nem... Sabe quantas vezes eu chorei correndo em cima de uma esteira? Chorando, na lágrima descia, histericamente. Mais vezes que eu gostaria de admitir. Chorando comendo meu frango seco de uma sacolinha Ziploc. Mentindo tantas vezes. Teve até gente que uma vez me viu chorando dentro do carro comendo frango, que eu estava engasgada, e me mandou uma mensagem no Facebook perguntando se eu estava bem, porque me viu chorando. Eu estava chorando porque eu estava com ódio, que eu estava engasgando e comendo aquele negócio seco. Mas, assim, você começa a ter aquela assim, poxa, se eu consigo fazer isso num dia que eu não tenho nada para dar, imagina o que mais que eu consigo fazer. Imagina, isso são coisas, são características e crescimentos que me deram a habilidade de transferir para outros aspectos da minha vida, numa forma agora como empreendedora, tá entendendo? Eu tenho um coaching business que é de muito sucesso, a gente está em 17 países, tá entendendo? Eu estou começando minha companhia de suplemento alimentar, então tipo assim, eu comecei meu podcast também, então muitas coisas que talvez se eu não tivesse ido para aquela experiência de crescimento, eu não teria o discernimento de continuar indo e tentar de novo, até dar certo. Então, eu sou muito grata e eu acho que se as pessoas olhassem para o esporte dessa forma, uma forma de crescimento, uma oportunidade, um degrau que você tem para poder chegar naquele next level, sim. Eles estariam se dando muito mais... seria uma coisa muito mais frutiva, eu acho que é a palavra, no futuro.
E o seu coaching business hoje em dia, você diz coaching de esporte mesmo, de atleta, de fisiculturismo, qual que é? Eu nunca preparei ninguém para fisiculturismo. Nunca. Sim. E isso foi uma decisão executiva que eu fiz por mim mesmo, porque eu sei que quando eu me preparei, a linha do saudável e do perigoso estavam ali, ó. Sim. Bem pertinho uma da outra, e de vez em quando elas se embolavam assim. Tipo assim, de fazer 5, 6 horas de cardio por dia. Absurdo, com gente doida. Entendeu? Então, como eu sei que muitas das coisas que eu tive que fazer, porque eu tive coaches de estratégias questionáveis, eu não queria me submeter a ter que falar para as outras pessoas para fazerem isso. Eu não queria ser responsável. E, tipo assim, o jeito que eu vejo eu não venho de família de dinheiro. Eu cheguei aqui nesse país com absolutamente nada. Me demorou muito tempo para eu poder construir o meu nome e a minha reputação. E eu não estava... não é uma coisa que eu queria arriscar. Para quê? Para um troféu de plástico? Para as pessoas, tá entendendo? Então, eu nunca mexi com coaching de fisiculturismo, porque do jeito que eu aprendi, foi um jeito que eu não recomendaria para outras pessoas. A gente pode entrar nesse aspecto, tipo assim, entender como que foram suas preparações em si, em nível de treinamento, de recurso ergogênico, de dieta e etc? Sim, pode. É curioso, né? Pô, você foi Miss Olímpia, então, assim, com certeza... Você teve coach brasileiro ou só coach gringo? Só coach gringo. Sim. Mas fala pra gente, assim, como que era na sua época, assim, a questão de dieta, de treino, de recursos ergogênicos. Eu não sei como é que é agora. Começava a sua preparação quanto tempo antes, Natália? Quantas semanas você fazia a sua preparação? Depende, porque para o Arnold, por exemplo, você não tem muito tempo. Para o Arnold, você não tem muito tempo, porque na época que eu estava competindo, o Arnold era na última semana de fevereiro, no último final de semana de fevereiro. E a lista do Arnold só saía, tipo assim, no final de novembro, que aqui é na época do Thanksgiving. Então, tipo assim, você tem de novembro até a última semana de fevereiro para se preparar com feriado, com Natal, Ano Novo, Thanksgiving, tudo no meio, tá entendendo? Então, aquela lista não tinha muito tempo, porque você não sabia se ia ser... assim, você sabe, mas você sabe como é no culto de fisiculturista? Você fica assim, não sei, então eu vou começar a fazer as coisas agora sem nem saber de certeza. Vamos comer mais um bolinho aqui, né? É muito sacrifício, né? O bolinho vai fazer mal, eu comi o bolo inteiro. Aí, então era diferente. Para o Olímpia me dava um pouquinho de mais tempo, porque você sabia que se você já estava classificada, porque eu estava sempre no top, nos primeiros 2 Olímpias antes de eu ganhar, eu ganhei 2º lugar, então eu sabia que eu já estava classificada. Então ali demorava começar a minha preparação mais ou menos 16 semanas. Você só fazia Olímpia e Arnold? Eu só fazia Olímpia e Arnold. E essa foi uma decisão executiva também, porque impactava meus trabalhos, os que pagavam as contas. Então eu tinha que decidir o que eu queria fazer. Porque se começasse a afetar o meu trabalho que pagava minhas contas, aí a gente tinha um problema, né? Mas era preparação, então... Foi uma hora, Era preparação, então, Nath, de tipo 12, 16 semanas, de repente, para a Olímpia. Sim. E você falou, Natália, que você chegou a fazer 6 horas de cardio no dia, você trabalhava em 3 empregos, um deles você trabalhava em pé, né? Então, como é que era, velho? Isso daí, como é que era esse protocolo de cardio, como é que era a sua dieta? Detalha um pouquinho pra gente aí, porque hoje em dia a galera reclama se tiver que zerar carbo 3 dias, fala assim, nossa, zerar carbo hoje é um pecado. E assim, não tô dizendo que é certo nem errado, né? Não tô dizendo que é certo nem errado, mas que outros atletas passaram por estradas muito mais difíceis. Mas eu não recomendo, porque, tipo assim, eu não recomendo aqueles extremos, porque aqueles extremos me deixaram numa posição que tipo assim, graças a Deus, eu tive o discernimento de olhar objetivamente para o que estava acontecendo e falar assim, that's not good. Alguma coisa tem que mudar, principalmente quando eu me casei e estava pensando em ter filhos, tá entendendo? Porque eu não queria meus filhos, eu tenho uma filha agora,
tá entendendo? Eu não queria minha filha para ter aquele tipo de relacionamento com comida que eu tinha, que era completamente horrível. Você chegou a desenvolver em algum momento compulsão alimentar? Ah, várias vezes. Menino, sabia qual era todo o 7-Eleven que tinha perto da minha casa, assim, umas 5 milhas. Eu parava em cada um e comprava de meia dúzia a uma dúzia de cookies. Comia, ia pro próximo, enchia a cara, comia de novo, ia pro próximo. Caramba. Eu não saía tipo assim, eu não tinha dinheiro no mundo que me fizesse botar um biquíni para ir pra praia. Eu morava em Fort Lauderdale, se eu não tivesse on season. That's not normal. Não é normal. Não é um comportamento normal. Sim. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu posso falar aqui de como foi minha preparação, mas eu não recomendo para o meu pior inimigo. Sim. Mas é justamente por isso que a gente tem que falar, né? Para as pessoas entenderem que é errado e não repetirem. A quantidade absurda de cardio que eu fiz, sabe? Os extremos na dieta. Eu não sei como é que são as coisas hoje, mas não tinha nada de, por exemplo, de reverse dieting, de dieta reversa. Naquela época, você acabava o show e falava assim, ok, see you next time, vejo da próxima vez e pronto. Aí você ia lá, comia. Gente, eu passava mal depois de competir, mas quando eu falo passava mal, de às vezes ter que dormir com um balde perto da cama, porque eu comia tanto. Caramba. Não é um comportamento normal, tá entendendo? E agora, com o jeito que com o meu coaching, eu como uma coach, eu trabalho muito com mulheres que são mães, que trabalham, que competiram mais ou menos na mesma época que eu, e não souberam fazer a transição para a vida. E agora estão, tipo assim, querendo fazer 4 horas de cardio com um trabalho que é full time, com 3 filhos, o marido vai enlouquecer. E tirar todos esses extremos da cabeça da pessoa dá mais trabalho do que colocar. Então, a minha filosofia quando eu competi é que, tipo assim, eu não sei se eu vou ganhar, mas não vai ter ninguém aqui nesse palco que vai ter trabalhado mais do que eu. Essa foi a filosofia que eu sempre tive. Mas assim, Nath, essa é a mentalidade do vencedor. Tipo, não sei se você concorda, só que o ponto é que depende da linha do seu coach, isso pode ser um tiro no pé. Sim. Porque o que ele falar, você vai fazer. Correto. Então, tipo assim, eu confiava cegamente nos meus coaches, que eu acho que tem que ter aquela confiança, mas eu não fiz o research, estudo, a pesquisa necessária para saber o que era certo e o que era errado. Era quase um culto. Você teve muitos coaches? Minha carreira toda foi até o final. Eu tenho uma história legal para contar para vocês, peraí. Só uma coisinha, Nath, eu tenho que me despedir porque eu tô indo, mas foi um prazer te receber, tá? Espero que a gente tenha oportunidade de conversar de novo em algum momento. Beleza, tchau. Eu tinha esses coaches e eles meio que eram donos de você, tá? Aí, quando eu ganhei o Olímpia, eu comecei a fazer seminários, eu comecei a fazer coaching de posing. Esses seminários, Nath, só para esclarecer, qual era o tema, assim? O que você costuma falar quando você vai para fora, etc.? Era falar muito da minha experiência competindo, what it took, tipo assim, mais ou menos o que eu estou falando aqui com vocês, mas de uma forma mais contemporânea, porque era na época que eu era Miss Olímpia. E era muito desconhecido. A Europa não tinha nenhuma mulher que era Miss Olímpia. Tinha muito homem viajando. E foi aí que eu vi aquele espaço no mercado para poder fazer seminário. Eu falei, tem um monte de homem fazendo, por que não estão levando mulher para fazer? Aí eu peguei, botei na minha mídia social que eu estava fazendo seminário e começaram a me chamar. Sim. Então, aí eu tinha esses coaches que eles queriam ser meio que dono de mim. O Neto me conhece um pouquinho, assim,
minha personalidade, não tem muita gente que pode ser dono de mim. Então, aquilo não rolou muito. Aí eles pegaram e me mandaram uma carta falando de um advogado, falando que se eu não parasse de fazer o que eu estava fazendo, sem ser por eles, para eles ganharem e me dar uma porcentagem, eu ia ter que parar de fazer. Aí eu peguei e disse assim, oi, confere produção. Não. Aí eu enlouqueci. Aí a gente parou de trabalhar junto, e isso foi antes do Arnold de 2013. Foi logo depois que você ganhou o Olímpia, até qual ano? Oi? Você competiu até qual ano? Qual foi o seu último ano de competição? 2014. 2014 foi quando eu parei. Minha última competição foi o Arnold, em Ohio, 2014. Aí eu falei assim, Mas foi e foi até a decepção, sabe? Porque, tipo assim, isso é gente que me tinha dentro da casa deles, e não tiveram a decência de nem me fazer uma ligação para perguntar o que estava acontecendo, sabe? Eu fiquei com ódio. Você chegou a vencer algum Arnold também? Não, perdi por 1 ponto. Nossa. E foi naquele Arnold de 2013. E a pessoa que ganhou era atleta da coach que eu tinha tido problema. Então, Nossa. eu vou deixar você fazer suas conclusões. Que presente. Então, foi isso aí, né? Aí quando eu decidi de parar de competir, eu continuei fazendo seminário. E a parte engraçada é que financeiramente falando, foi melhor para mim financeiramente depois que eu parei de competir. Você tem contato com atletas brasileiros, ou hoje, tipo, top, assim, ou é mais aqui fora? Mais aqui fora. É porque eu estava conversando com a Nath como é diferente a acessibilidade do pessoal aqui fora. Tipo, a gente vê, agora tá direto, né, Nath, na academia, tipo, o Shaun Clarida tá treinando lá, e, tipo, ele é muito sorridente, ele dá oi para todo mundo, e é só 2 vezes Mr. Olímpia, e provavelmente vai saber quem tira dele esse título aí. Ao mesmo tempo a gente vai no Brasil e, tipo, o quão difícil é a gente conseguir trocar uma ideia com alguém, sabe? Mas é aquela história do estrelismo que a gente estava falando. Eu adoro quando a gente vem falar comigo nos cantos. Adoro. Primeiro complemento, porque o povo está botando tanto filtro na cara que se o povo me conhece é porque eu não estou fazendo propaganda enganosa. Então, eu tô, tá ótimo. A gente recebeu uma mensagem aqui, Natália, dizendo uma mulher falando que quando ela foi campeã na biquíni em 2014, a foto do troféu era a sua foto, o troféu da categoria. Oi? E que você era a referência para ela. E aí adoro no podcast. I love it. E falando em podcast, eu até lanchei, tipo assim, eu sei que esse aqui é em português, mas se tem alguém que mora fora, que entende inglês, que a maioria do pessoal que me segue é o pessoal que vai falar mais inglês, porque é a língua mais internacional. Então, eu faço todo o meu material em inglês, mas eu lancei. Gente, tá uó. Lancei meu podcast ontem. Então, vai lá ver. O nome é Unfiltered Fit Life. A gente bota até no link das descrições. Isso, a gente já vai colocar lá para o pessoal poder acessar. E, Natália, eu sei que você vai ter que ir embora em breve. Tem uma coisa que todo mundo estava curioso para te perguntar. A gente estava querendo entender como era essa questão do uso de hormônios na sua época, se era muito, se era pouco, o que as meninas... Quais eram os mais utilizados? E aí... Os meus coaches nunca me falaram para fazer nada. Nada. Isso é uma coisa que eu não posso falar mal deles em absolutamente nada. No começo, eu fiz um pouquinho de... Anavar. Yes. Mas, tipo assim, 10 miligramas, 15. Eu nem lembro mais, mas era quase nada. Não fiz mais nada. Eu tentei outras coisas, mas eu tentei com outras coisas, mais 2 outras coisas. Quando eu tinha 17 anos, eu acho que eu tentei o Winstrol, e eu morava no Brasil ainda, detestei. Me fez louca, descompensada, não gostei. E alguém falou que
que eu tinha que tomar hormônio o GH. Gente, um dia eu falei assim, não gostei, me deu uma dor de cabeça sem fim, eu falei assim, quero não. Resumindo, você foi campeã natural. Campeã do Olímpia sem tomar nada. Tipo assim, o povo fala assim... chegava a usar? Tipo, Clem... Eu tentei o Clenbuterol, me deu dor de cabeça. Porque ele eleva a sua pressão, me deu dor de cabeça, eu não gostei. Não gostei, então eu tomava fat burners. Termogênico normal. E porque eu tenho... E é engraçado, porque na época eu pedi para o meu médico me prescrever medicamento para TDAH sem saber que eu tinha, que é estimulante, né? E, gente, me fazia pensar tão claramente que eu nunca coloquei os dois juntos. Mas foi o estimulante que eu usei. Na época era mais para uma forma estética, mas hoje eu sei que eu precisava por causa do meu TDAH. A Pamela tem também, Nath. Não sei se você sabe. Sei, ela falou. Que massa. Coincidência. Então, Natália... Eu acho um absurdo quando eu vejo as coisas do povo que está passando hoje. Não, tem meninas que para competirem na biquíni, para começarem a competir, tá? Não é para ir para o Mister Olímpia, não. Elas querem competir, elas querem fazer uma preparação. Elas já começam usando, assim, tudo que há de disponível de orais no mercado. Porque oral tudo bem, só não pode ser injetável, mas oral tá certo. Então, é muito legal você falar essas coisas para as pessoas entenderem que, ok, o esporte chegou num ponto onde isso daí acaba fazendo a diferença, já que praticamente todas as pessoas usam, mas você não precisa disso para que você seja atleta. Então, ser atleta vem muito antes de você usar qualquer tipo de substância para performance. E tem a coisa também, tipo assim, eu acho que, principalmente você está falando de mulher, tem você não vai competir pro resto da vida. Eu queria ter filhos, eu ia me casar, eu queria ter meu cabelo na minha cabeça, tá entendendo? Então, tipo assim, aquela obsessão com o agora que você esquece que tem uma vida ainda pela frente. Principalmente você tá falando menina de 20, 25 anos, tá entendendo? Até mais nova. Entendeu? Então, assim, algum ponto da vida você vai querer ter filhos. E quais são os impactos que aquilo vai ter na sua habilidade de reproduzir? Se é uma coisa que você quer. E aqui o pessoal usa muito a justificativa das exceções, né? Ah, mas o Ronnie Coleman disse que o arrependimento dele foi não ter feito mais agachamentos, não ter se machucado mais, foi não ter... E o pessoal esquece que o cemitério dos perdedores ele é silencioso, né? Ninguém conta as histórias de fracasso, quantas pessoas tentaram ser... Tem um bocado de morte aí para você falar. Tem um bocado de morte aí para falar do esporte. Se aquilo quantas ali pessoas não tentaram convence... ser a próxima Natália, a próxima Miss Olímpia e não chegaram a lugar nenhum ou chegaram a um lugar muito pior do que esse e ninguém conta essas histórias, né? Então é muito bom chamar a atenção para esse ponto. É legal porque se quem ganhou se arrepende, imagina quem não chegou lá, né? Pois é. E eu acho engraçado que o povo é tão sem noção que eu vi... Hoje, eu não tomo nada. Primeiro que meu marido me mataria se eu tomasse alguma coisa. Outra porque... Pra quê? Ah, eu gosto de vinho, gente. Eu gosto de chocolate, eu gosto de sorvete. Dá licença, vou ficar tomando essas coisas para poder fazer contrapartida? Eu não. E o povo ainda vai na minha página e fala assim, porque tá tomando Clem, porque tá tomando a Naval. Eu peguei assim, gente, você acha que minha aparência física só pode ser conseguida com drogas e com hormônio? Você precisa trabalhar um pouquinho mais... Precisa ver você treinar, Nath. Precisa ver você treinar, porque eu chego lá de manhã e a bichinha rala. Todo dia a 1000 por hora. Aí tá escrito o que toma. Pois é, café. Café. Nossa. Então, gente, obrigada. Natália, a gente que agradece, obrigado de verdade aí pela participação, obrigado por ter aberto o jogo com a gente, ter sido, né, muito clara, muito honesta sobre as coisas que você pensa. Aproveita, você já tinha falado do seu podcast, mas reforça o convite aí para o pessoal,
como Beleza. que o pessoal pode te achar nas redes sociais, e deixa um recado aí, o que mais você quiser falar para quem estiver ouvindo a gente, o mic é seu. Obrigadão. Obrigada pela oportunidade. Para me achar nas mídias sociais é Natália Mello Fit, F-I-T, Natália com TH. Meu podcast é chamado Unfiltered Fit Life, tá nos All Players, Things, Spotify, a iHeartRadio, não sei quais são os aí no Brasil, as coisas tudo. Eu vou botar, não é esse aí não clica não, vou botar o link ainda, não botei que lançou ontem. E se quiser o link, só me manda uma mensagem aí que eu mando, eu que respondo, tá? Show. Eu deixei o Instagram da Natália aí, para quem quiser já dar uma olhada, quem estiver acompanhando, segue lá. Fala, dá um Natália, oi. conhece. E, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para falar aí? É isso. Só agradecer. Nath. Foi muito Obrigadão bom. pela oportunidade. Tchau, gente. Nossa. Tenho que ir. Beijo. Valeu, tchau, tchau. 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 Aí. É isso. Falamos para curtir e compartilhar. Gravação? Parou de gravar? Parando Acho que